Olá, empreendedor! Olá, empreendedora! Está começando o seu programa Empreender Play e você verá como destaque uma empresa de Londrina na área de plantio e viveiros, com muita tecnologia e inovação. Luiz Neto desenvolveu o CIS-BGC, que é um tubete sustentável e inovador para o plantio de mudas. O convencional leva 60 anos para se decompor ao ser descartado na natureza e este apenas 180 dias. Vamos conhecer esse projeto? Ao meu lado, o empreendedor Luiz Correia Neto, que leva o nome também da empresa. Olha, surgiu numa circunstância que você falou, você é um atleta, não é? E de repente você vira um empreendedor? Pois é. Diz que atleta, quando se aposenta, tem que trabalhar, né? E numa dessas, eu havia terminado o processo de um ciclo olímpico, né? E não tinha sido bem sucedido, ainda bem. Talvez a gente estivesse tendo essa conversa aqui. E a partir daí, eu tive a ideia de desenvolver esse produto voltado para o que a gente chama de plantio indireto. Morava em Londrina, fui convidado para ir trabalhar em um outro município aqui próximo, Marilândia do Sul. E na época o município era um dos grandes produtores de horticultura, né? Do país, assim, estava realmente na vanguarda aí de produção de tomate, pimentão, repolho e tudo mais. E eu tô lá em Marilândia pensando, e agora? Vou fazer o que da vida? Voltar a correr não dava mais, né? E precisava fazer alguma coisa e eu então tinha o hábito de sair às vezes à tarde ou na manhã, e tinha lá uma linha férrea. Gostava de ir para lá para meditar, para fazer minhas orações e tudo mais. E numa dessas idas até a linha férrea para começar as minhas orações, eu chego para cruzar a linha férrea e me veio uma vontade interessante de parar ali. Parei, olhei para um lado, para outro, para ver se não estava vindo o trem. E quando eu fui caminhar de novo, eu acabei observando um monte de lixo. Alguém tinha jogado. E nesse monte de lixo tinha uns copinhos de jornal que alguém tinha feito para plantar muda. As famílias faziam muito isso na época. Quando eu olhei para aquele copinho de jornal que alguém tinha feito para plantar muda, me veio assim, vamos dizer assim, um momento de inspiração mesmo, tipo assim, desenvolver uma embalagem que pudesse ser descartada com a muda. No primeiro momento parecia simples, né? Parecia apenas você trocar criar um dispositivo que trocasse uma embalagem germinadora por outra. Mas você falou que começou, né, no quarto da sua casa, até chegar à empresa, com a ajuda do seu filho. Então, essa empresa também tem esse DNA, né? Inovação, mas também o trabalho começa dentro do seu próprio local, que é a sua casa, não é? E também junto com a sua família. Exato, junto com a minha família. Começou ali, a grande fonte inspiradora, na verdade, foi esse momento, né? Assim, que estou pensando, e agora? O que eu vou fazer para... Eu tenho uma família, sou responsável por ela, né? E o que eu vou fazer? Como é que vai ser isso, né? E aí, meu Deus, né? Me ajuda. E eu costumo dizer o seguinte, quando eu digo assim, Deus, me ajuda, Deus disse assim, eu tenho ajuda para você, dá uma olhadinha naquele monte de lixo ali. Pode parecer algo surreal, né? Mas ali estava realmente assim, algo extraordinário. Nós temos hoje um produto que, daquela ideia lá na beira da linha, que foi entregue para a gente, ele vai servir para 52% de tudo que se produz na agricultura mundial brasileira hoje, não é pouca coisa. Então vamos falar um pouco dessa empresa, né, dessa iniciativa, Cultivando para o Planeta, além de ser mais lucro e mais ágil na questão dos viveiros e também do plantio de mudas, também ela oferece, não é, algo que é sustentável. Então, desse produto aqui que nós estamos vendo, que leva 60 anos, não é? Para um produto que sustentável, apenas 180 dias. Então me fale um pouco sobre esse processo. A eliminação de etapas e com isso há maior lucratividade? Há maior lucratividade dentro dos viveiros. Porque assim, o primeiro momento, a ideia era apenas trocar uma embalagem por outra. Para que pudesse ser descartável, ela tinha que ser plantada junto com a muda. Eu percebi dentro do viveiro algo interessante. Por quê? Porque eu percebi que não era só trocar uma embalagem por outra. Eu observava que todos os viveiros... Porque qual é o objetivo de um viveiro? Produzir mudas. E de repente eu me deparo com viveiros tendo que se preocupar, por exemplo, com logística reversa. Ou seja, se esse tubete ou a bandeja vai para o campo, ela tem que voltar.
Bom, quando volta, ele precisa ser descontaminado. Então, tem que bater mecanicamente para tirar o restante substrato aqui, que fica aqui dentro, no processo de tirar a muda, porque se tiver uma bactéria ou um fungo maligno aqui, vai contaminar um viveiro inteiro. Então, assim, o viveiro passou a se preocupar com logística reversa, batimento mecânico de tubete ou bandeja, lavagem em água fria, descontaminação em água quente, recolocação desse tubete na bandeja, etc. e tal. Então, assim, o viveiro deixa de fazer a sua função principal, que é fazer com que uma muda possa se tornar uma planta altamente produtiva lá no campo, para se preocupar com todo esse processo. Quando o nosso produto ficou pronto, surgiu a necessidade de como é que eu vou fabricá-lo. Mas aí foram 6 etapas, então, que você está falando, né? Que foram eliminadas no processo. De um processo de um viveiro hoje. Isso significa uma economia de mão de obra, uma economia de logística reversa, uma economia de processos muito, mas muito significativa para o viveiro hoje. Então, assim, sem contar que o viveiro tem a certeza de que ele tem uma muda de alta qualidade, né? Que vai lá para o campo, que não é uma muda que não vai destorroar o substrato, que não vai morrer por choque pós-plantio e uma série de fatores que acontecem no método convencional. Então, além da lucratividade, no caso a semente ali, né, o plantio, né, da muda, a muda sai mais forte também. Ela sai mais forte. Por que ela sai mais forte? Porque ela não sofre tantos processos da germinação ao plantio. Então, assim, tudo o que acontece antes do enchimento da embalagem com o substrato para pôr a muda ou a semente é eliminado com o nosso sistema. Então isso dá velocidade para o viveiro e qualidade da muda. A gente sabe que todas as mudas vão ter o mesmo padrão de qualidade. Então, Luiz, aqui nós temos, né, vai falando para mim, né, eu vou mostrar aqui, são os processos para chegar, né, nesse processo aqui que chega a algo mais inovador. Então, fale para mim quais são os processos aqui. Bom, o processo é o seguinte, lógico que isso aqui está muito longe do que seria o copinho de jornal, né? Nós passamos por um processo de evolução, que eu te mostrei agora há pouco aí. Hoje nós temos um biopolímero que nós desenvolvemos. Esse biopolímero, ele estava perdido, não tinha função, a empresa que desenvolveu não conseguiu operacionalizar ele, a gente pegou, fez algumas... E é de amido de milho, você diz? Ele é a base de amido de milho invertido, né? Ele é revestido com alguns outros elementos. Esse biopolímero, ele é extrusado e ele transforma então nisso aqui, na película de gelo que a gente chama. Película de gelo por causa da cor, né? E o fato de que uma vez colocada no solo, com 180 dias ela vai biocompostar lá. E ela arrasa como um jornal mesmo, né? Então, assim, no primeiro momento, ela precisa ter a resistência mecânica de um polímero sintético, né? Para gerar uma embalagem que possa aguentar o processo do viveiro como o convencional sempre aguentou. Né? Esse aqui dá um monte de problemas? Dá, mas ele aguenta os processos. A gente precisava disso. Então, assim, o grande desafio era criar uma embalagem que, num primeiro momento, tivesse a resistência de um produto sintético, mas que, num segundo momento, ela pudesse ser fragmentável como uma folha de jornal. Em 180 dias, ela vai se incorporar ao solo em pelo menos 80% da sua estrutura. O BGC é inerte, ou seja, não acrescenta nem retira nada que seja essencial à muda. E também deixa o ambiente livre de qualquer elemento indesejado. Qual então a empresa que implantar esse sistema? Então, em termos médios, qual é então a redução das despesas dela? A redução pode chegar em 28%. Vai depender muito da característica de cada cultivar. Por exemplo, o eucalipto é um tipo de cultivar e tem um custo específico de produção. O BGC traz redução para isso. Mas pode ser que o viveiro seja de cana pré-brotada também, que é uma modalidade que agora está evoluindo muito no Brasil. O custo é maior. O BGC também traz uma redução de custo para esse tipo de viveiro. Na olericultura, na floricultura, nos vários tipos de cultivar, vai depender muito qual é o tipo de cultivar. Mas em todos eles, como o processo do viveiro geralmente é um processo operacional padrão, quando o SIS, Sistema Inteligente Sustentável, entra dentro do viveiro para produzir o berço germinador compostável, que é o BGC, a tendência é de redução de custo, que pode chegar a 28%. E sobre a pesquisa, então, para chegar a esse produto? Foram dias e dias, anos e anos, não é? Um trabalho árduo de empreendedor e pesquisador. Mas vale a pena? Vale a pena, vale a pena. Quando você tem plena consciência do que você quer e de onde você pode chegar, eu acho que todo o tempo investido vale a pena. Esse período
de aprendizado, de pesquisa, valeu a pena, porque nós estamos diante de um produto extraordinário e que com certeza vai muito além do Luiz Neto, né? Vai muito além da Correia Neto, vai muito além de qualquer coisa, né? Hoje o mercado ele é extremamente competitivo, então nós precisamos procurar saídas que sejam até um pouco mais fáceis para respirar. E o empreendedorismo ele é essa saída hoje. Nós temos startups aí que já valem milhões sem estar no mercado por pessoas da minha idade, adolescentes, jovens, que aprenderam e amam o empreendedorismo. A nossa empresa ela tem apenas 3 anos. Trouxemos um projeto muito bom que vai viabilizar hoje a mão de obra dentro do viveiro. Então é uma quebra também de paradigma, né? Exatamente, é uma quebra de paradigma. Um tempo atrás a experiência falava, hoje é a competência. Você prova que você é bom, não importa a sua idade. Se você é um empreendedor, você sabe fazer, você tem campo no trabalho. Eu quero lembrar você, o importante é você ter foco no seu trabalho, força para vencer, mas principalmente fé em Deus e até a próxima!